Olha, toda cidade aqui no Brasil opera com base num verdadeiro manual de regras, sabe? Um manual que está lá na Constituição. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos decifrar essa estrutura para entender como funciona o poder que mais impacta o nosso dia a dia. Então vamos lá. A grande questão é quem, no fim das contas, governa a nossa cidade? Quem são as pessoas que tomam as decisões que afetam nossas ruas, as escolas, os postos de saúde? A resposta para isso está na organização do poder municipal. E é esse o nosso mergulho de hoje. O nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é um município. Depois, vamos olhar para a constituição local de cada cidade. Na sequência, a gente analisa os poderes executivo e legislativo e, para fechar, vamos ver as regras e os limites que mantêm todo esse sistema em equilíbrio. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo. O que é, afinal de contas, a nossa Constituição diz que é um município? Parece uma pergunta simples, mas essa definição é a peça que monta todo o quebra-cabeça do governo local. E aqui, a palavra que a gente tem que guardar é autonomia. Pensa bem, um município não é só um pedacinho de terra no mapa. É uma entidade que tem poder para se governar, para se organizar e para se administrar sozinha. É um dos pilares da nossa federação. Agora, olha que interessante, tem uma diferença fundamental na estrutura de poder. A União e os estados, eles têm os três poderes, certo? Executivo, legislativo e judiciário. Já os municípios, eles não têm um poder judiciário próprio. Essa é uma característica central do nosso sistema e é super importante entender. Beleza. Se o município tem essa autonomia toda para se organizar, tem que ter um documento que diz como fazer isso, certo? E tem. É a chamada Lei Orgânica, que funciona como se fosse a constituição particular de cada cidade. E para a gente ver como essa lei é séria, o processo para aprovar não é qualquer coisa, não. Ela precisa ser votada em 2 turnos, com um intervalo de pelo menos 10 dias entre eles, e não basta uma maioria simples, precisa do voto de 2/3 dos vereadores. Ou seja, é necessário um consenso bem grande para mexer nas regras fundamentais da cidade. Então, para simplificar, a gente pode pensar na lei orgânica como o verdadeiro manual de instruções da cidade. É ela que vai definir as regras do jogo, sabe? Quantos vereadores a cidade vai ter, como a prefeitura e a Câmara devem trabalhar juntas e até onde vai o poder de cada um para criar leis. Ok, já entendemos as regras gerais. Agora vamos focar em quem comanda o dia a dia da cidade, o poder executivo, que é liderado pela figura do prefeito. As regras da eleição são super bem definidas pela Constituição e isso é para garantir estabilidade. O mandato é de 4 anos, a eleição é direta e acontece tudo ao mesmo tempo no país inteiro, no primeiro domingo de outubro. E a posse é sempre no dia 1º de janeiro seguinte. Tudo bem amarradinho para ter uma transição organizada. Só que tem um detalhe crucial que depende do tamanho da cidade. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, a eleição pode ter segundo turno. Isso é para garantir que quem for eleito tenha o apoio da maioria. Já nas cidades menores, a decisão sai logo de primeira em um único turno. Tá, mas e se um prefeito comete um crime comum? Quem é que julga? A Constituição estabelece direitinho que a responsabilidade não é da justiça local, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado. É uma forma de garantir que uma instância superior analise o caso. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado do poder municipal, o legislativo. É aqui que entram os vereadores, que representam diretamente a população dentro da Câmara Municipal. E para que os vereadores possam debater e fiscalizar livremente, eles têm uma proteção especial chamada de imunidade material. O que isso quer dizer na prática? Que eles não podem ser processados por suas opiniões, palavras e votos relacionados ao mandato, claro, desde que dentro dos limites do município. É uma garantia para a liberdade de expressão no debate público. A gente sabe que poder sem limites pode ser perigoso. Por isso mesmo, a Constituição estabelece regras muito claras, verdadeiros freios e contrapesos para garantir o equilíbrio e, principalmente, a responsabilidade com o dinheiro público na gestão municipal. E uma dessas regras de ouro diz respeito à remuneração. O salário de um vereador não é um valor aleatório. Ele é limitado a um percentual do salário de um deputado estadual e essa porcentagem varia de acordo com a população do município. A lógica é, quanto maior a cidade, maior a responsabilidade e, portanto, maior o teto salarial permitido. E não para por aí. Existe um teto de gastos para a própria Câmara Municipal. Ela não pode gastar mais de 70% de sua receita total com a folha de pagamento, incluindo os salários dos vereadores. É um mecanismo de controle para evitar excessos com o dinheiro público.
E além daquele limite de 70%, ainda tem outro, ainda mais restritivo. O gasto total com a remuneração de todos os vereadores somados não pode ultrapassar 5% da receita inteira do município. É uma dupla trava de segurança fiscal. E quando um prefeito comete uma infração? Aqui é fundamental distinguir dois tipos de crimes de responsabilidade. Os crimes próprios são falhas político-administrativas. Quem julga é a Câmara Municipal, e a punição pode levar à perda do mandato. Já os crimes impróprios são infrações penais, são crimes mesmo. Aí quem julga é o judiciário, e a consequência pode ser até a prisão. E o que seriam desses crimes na prática? A própria Constituição nos dá exemplos claros, quase todos ligados à má gestão financeira. Por exemplo, repassar para a Câmara mais dinheiro do que a lei permite, atrasar o repasse mensal obrigatório ou enviar um valor menor que o previsto no orçamento. São infrações graves contra a saúde fiscal do município. No fim das contas, entender como cada peça dessa engrenagem funciona, da lei orgânica aos limites de gastos, é o que transforma habitantes em cidadãos ativos, capazes de fiscalizar e cobrar o poder público com conhecimento de causa. Então, fica a pergunta para a gente refletir. Com esse conhecimento em mãos, de que forma podemos usar essas regras para acompanhar de perto o trabalho de prefeitos e vereadores e garantir que a cidade funcione para todos? A estrutura está aí, e conhecê-la é o que nos dá o poder de agir.